Fala galera, tudo bom? Como que vocês estão? Pastor Cadu na área. Queridos, nós estamos aqui para estudar as 7 cartas do Apocalipse. Vem comigo nessa jornada que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, assim como tem sido para a minha. Nós vamos fazer uma leitura expositiva, verso a verso. Quero fazer o Apocalipse simplificado para leigos, assim como eu estou escrevendo esse livro, e assim que estiver pronto, se Deus permitir, a gente publica. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que significa a palavra Apocalipse. Para muitas pessoas é um termo que dá medo. Tem gente que diz que não leu Apocalipse porque não está preparado, com medo das últimas coisas. Mas eu quero deixar bem claro para você que o Apocalipse é um livro que vai edificar a sua vida. Não precisa ter medo. A palavra Apocalipse, do grego, ela significa descortinar, revelar. É como se você estivesse em um teatro e eles abrissem a cortina para a peça começar, é para revelar o que está oculto, revelar, abrir as cortinas para você assistir aquela peça de teatro. Então é revelar o que está oculto, revelação, tá? Queridos, a gente tem que ter noção que quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, mas foi uma revelação dada por Deus que passou para Jesus, que Jesus passou para o anjo e o anjo passou para João. Não é o João Batista, é João, o discípulo amado de Jesus. Tá bom? Jesus estava preso na ilha de Patmos. A história diz que João foi perseguido no reinado de Domiciano, o imperador, e a história diz que tentaram ferver ele num caldeirão de óleo e ele não morria. Então ele foi enviado para a ilha de Patmos. E de lá ele recebe essa revelação. Esse período, mais ou menos 96, 92 a 96 depois de Cristo, a igreja estava sendo perseguida. Mas não é uma perseguição que nós conhecemos, era perseguição de morte mesmo. E João escreve essas cartas do Apocalipse, revelação dada por Deus para Jesus e de Jesus para o anjo, do anjo para João, para exortar essas igrejas, para incentivar essas igrejas. A primeira carta está no capítulo 2, no verso 1, que é para a igreja de Éfeso. Para vocês terem uma ideia, Éfeso era uma cidade cosmopolita, rica, então tinha gente de tudo quanto é país ali, porque era uma cidade comercial. Tinha a terceira maior biblioteca, só perdia para Alexandria e para Pérgamo. Então era uma cidade influente, culturalmente influente. Ela adorava muitos deuses, tinha um templo lá para a deusa Artemis, ou Diana, deusa da caça, onde Paulo, quando ele escreve para Efésios, ele usa as comparações, porque o povo estava falando assim, estão vendo o nosso templo, olha que enorme que é. Aí tinha aqueles guias turísticos que falavam, olha a largura, olha o comprimento, olha a altura do nosso templo. Aí Paulo ele diz que nada nos separaria do amor de Deus, que tem a altura, a profundidade, a largura. Então ele usa essas comparações para escrever aos Efésios, olha o tamanho do nosso Deus, nem altura, nem largura, nem profundidade vão nos separar do amor de Cristo Jesus. Então, pense numa igreja que teve o apóstolo Paulo, que ficou por lá por 3 anos desenvolvendo essa igreja. Aí o próprio João também esteve nessa igreja. E João, a história diz que João levou Maria, a mãe de Jesus Cristo. Era uma igreja embasada na palavra, tinha uma teologia forte. Era uma igreja top das galáxias, top mesmo. E também Timóteo estava lá. Poxa vida, então só tinha gente gabaritada nessa igreja. Então é uma igreja teologicamente forte, poderosa. E então vamos aos estudos dessa carta para a igreja de Éfeso, aos Efésios. Diz o seguinte no verso 1:
Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é o anjo da igreja? Existe uma discussão muito forte que o anjo é um próprio anjo, um mensageiro de Deus, e tem teólogos que afirmam que é o pastor da igreja. Eu, particularmente, acredito que é o pastor da igreja, porque não tinha sentido escrever uma carta para o anjo, que é o mesmo anjo que apareceu para Josué, enfim, para outros personagens. Não faz sentido. E sim para o líder da igreja, o pastor da igreja. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita. A mão direita representa autoridade. Quem tem essa autoridade é Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus, esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas é a totalidade dos pastores, que é explicada aqui no verso 20 do capítulo 1. Este é o significado do mistério das 7 igrejas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. Os 7 estrelas são os anjos, ou seja, os pastores das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas na mão direita, Jesus está aqui, ele tem autoridade sobre esses pastores, tá? Daquele que anda entre os 7 candelabros. Jesus passeia no meio das 7 igrejas. Número 7 é amplamente difundido aqui em Apocalipse, porque ele representa a totalidade. 7 igrejas, 7 taças, 7 selos, os 7 espíritos, totalidade do Espírito Santo. Então, as 7 igrejas, a totalidade do Espírito, das 7 igrejas, da igreja que era, que é e que há de vir. Então, ele tem essa autoridade. Olha só o que Jesus diz no verso 2. Sei de tudo que você faz. Não é só as suas obras visíveis, mas as invisíveis também. Sei de tudo que você faz. Vi o seu trabalho árduo. Trabalho árduo significa labor, a sua perseverança, perseverando no mundo de perseguição. Perseverança no sentido de um esmagamento de fora para dentro. Eu sei que não tolera os perversos. Olha a igreja de Éfeso como era. Não tolerava os perversos. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são. E os descobriu que são mentirosos. Nesse tempo tinha muita gente dizendo que era apóstolo, que conviveu com Cristo, mas não era. Então essa igreja, forte teologicamente, comparava os ensinos desses falsos mestres, desses apóstolos mentirosos, e eles refutavam. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Uma igreja que sofreu pelo nome de Cristo com paciência e perseverou, não desistiu. Olha só, você tem perseverado? Olha o que ele falou, essa igreja perseverou e não desistiu. Você tem desistido das coisas de Deus? Meu Deus, fala hoje, Senhor. Verso 4 diz o seguinte: contudo. Então ele elogiou, agora tem mas. Algumas versões é mas. Aprende com Jesus a puxar a orelha. Ele elogia, depois ele puxa a orelha. Mas, contudo, tenho contra você uma queixa. Tenho uma queixa. Olha a queixa. Você abandonou o primeiro amor que tinha no princípio. Oh, Deus. Tem gente que abandona o primeiro amor. Tem gente que hoje ama mais o estudo do que estar com Deus. Ama estudar para poder debater, debates, enfim, mas não tem aquele amor. Ama trabalhar para Deus, mas não com Deus.
Porque quando a gente trabalha com Deus, nós somos instrumentos de Deus. Nós fazemos o que Ele quer, nós surfamos a onda que Ele dá. Mas quando a gente trabalha para Deus, a gente acha que qualquer ministério que a gente está fazendo, está trabalhando para Deus. A gente ama mais cargos do que estar apaixonado por Deus. A gente ama mais a fama do que estar apaixonado por Deus. Tem o versículo de João 3, se não me engano é o versículo 25, que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça e eu diminua. Mas tem gente que inverte esse versículo e diz: é necessário que ele cresça e eu apareça. Tem gente que perdeu o primeiro amor, não se importa mais com as pessoas, não tem mais sensibilidade na obra. Oh Deus, você perdeu o amor que tinha no início. Veja até onde você caiu. Ele está falando, sabe lá onde você caiu? Lá onde você tropeçou? Arrependa-se, dê meia volta, uma metanoia, volte para o teu caminho, faça uma conversão do seu caminho e volte a praticar as obras que no início praticava. Volte, ele está dando uma oportunidade, volte a praticar as obras que no início você praticava. Ele está falando com você hoje. Volte. Do contrário, caso isso não aconteça, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Ele está dizendo que vai tirar a igreja, o candelabro, porque ele é quem alimenta o óleo da igreja, ele que alimenta a chama, ele que dá fogo, ele vai tirar a igreja. Ele não está dizendo que vai eliminar a igreja, não. Ele vai tirar, sabe, a importância daquela igreja naquela localidade. Sabe, igrejas que não são relevantes, por exemplo, a minha igreja aqui, a Igreja Batista Esperança de Curitiba. Se Deus tirar essa igreja daqui hoje, alguém vai sentir falta dessa igreja? Será que ela é relevante para a comunidade onde ela está inserida? Ele está dizendo que vai tirar essa igreja do lugar. Mas, no verso 6, há isto a seu favor, alguma coisa ainda tem a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Olha, Jesus está dando mais um elogio. Você odeia essa heresia nicolaíta. Tem alguns estudiosos que dizem que o Nicolau era um dos servos levantados, dos diáconos, para servir as esposas, os estrangeiros, as viúvas. Lá em Atos 6, diz que Nicolau ele se desviou no caminho, né? Não temos certeza, mas a história, alguns historiadores dizem isso, mas o fato que era uma heresia que dizia, você não dá para misturar o espiritual com o carnal, não precisa, você com Jesus é uma coisa, mas na carne é outra coisa, você pode continuar pecando que não tem problema, não vai influenciar no teu espiritual. Heresia, heresia, heresia. É isso que está acontecendo nessa igreja. E essa igreja foi elogiada porque vocês odeiam as obras desses hereges, desses nicolaítas, assim como eu também odeio. Quando nós observarmos heresias na igreja, nós temos que batalhar para que essa heresia suma do mapa. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode tolerar alguns tipos de heresia dentro da igreja. Nenhum tipo, na verdade, nenhum tipo. Não podemos tolerar. No verso 7 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é simplesmente escutar, é colocar para dentro do coração. Ouça. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que vencer, ele dará o fruto. Aquele que vencer vai se alimentar junto com ele da árvore da vida. Aquele que perseverar. Mas ele está dizendo, volte ao primeiro amor. Volte à essência do amor que é Cristo Jesus. Volte, tenha sensibilidade.
Eu sei que você trabalhou árduo, perseverou, você luta contra os nicolaítas, você é top na tua teologia, mas está faltando o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. E ao vencedor, aquele que perseverar, aquele que não desistir, eu darei o fruto da árvore da vida. Ele dará o fruto da árvore da vida. Essa é a carta à igreja de Efésios. Uma igreja top na teologia. Uma igreja que lutava contra esses lobos ferozes, falsos apóstolos, falsos mestres, mas que perdeu o primeiro amor. Ele dá uma oportunidade. Volte à essência e pratique aquilo que você praticava anteriormente. Que Deus te abençoe. Volte ao primeiro amor. Essa é uma carta linda, impactante à igreja dos Efésios. E que ela grita, ecoa forte para a igreja hoje. Talvez você seja aquela pessoa que um dia é apaixonada por Jesus, apaixonada pela obra, pelo evangelismo, pelo ensino, com paixão por Jesus, apaixonada com o fluir do avivamento que chama no Espírito Santo. Mas hoje, talvez você esteja precisando voltar ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus.